Olá, Capricórnio, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sorte do Dia. Meu nome é Sinira, esta é uma leitura atemporal e coletiva, portanto, absorva o que faz sentido para você, o que não fizer sorte é para outra pessoa. Vamos pedir que o oráculo traga um conselho de abertura para vocês? Vamos lá, oráculo Capricórnio. Nossa, que incrível! Acabou de sair para Câncer esse mesmo conselho, e Câncer é o seu oposto complementar. Pode assistir lá. Tem mensagem para você. É no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam. Uau! Seu império será construído a partir das pequenas atitudes cotidianas. O que você faz no seu dia, nos mínimos detalhes, nas pequenas ações, é que você vai construindo seu império, Capricórnio. Vamos pedir aqui aos mistérios dos sonhos que traga para vocês um arcano maior ou um portal. Calma. Um arcano maior ou um portal para Capricórnio, por favor. Um arcano maior. A torre. Não tema a torre, tá? A torre é... Sabe quando você já não está dando mais conta de alguma situação? E aí vem uma intervenção divina e uma libertação. É como se houvesse uma limpeza onde estruturas que não eram sólidas, que não eram verdadeiras, saem para dar lugar ao que é verdadeiro, ao que é real, ao que tem base sólida, desconstruindo ilusões. Então é muito, para alguns, desafiador, mas ao mesmo tempo é libertador, porque vai te colocar aonde você deveria estar, com pessoas que você deveria estar, entende? Então é muito positivo. Também fala de você saindo de uma masmorra, né, de um isolamento, você encontrando motivação, né, para agir, para tomar as decisões e se expor, ser visto também, né? Sair de um isolamento. Tá me falando também para alguém como estrutura algum tipo de relação com uma empresa, uma casa, um fórum, algo ligado a um processo. Tá me falando de uma estrutura também. Vamos ver aqui com o tarô como vai se desenrolar as energias para Capricórnio essa semana. Vamos trazer o tema, o desafio, a bênção, o autocuidado, o que deve ser liberado e o foco para Capricórnio. Tarô, por favor, quais são as energias para Capricórnio? Vamos lá. Tema. Qual o tema para Capricórnio? A força, e ele quis inverter, sinalizando o quê? Uma dificuldade em dominar alguma coisa, em dominar uma situação, mas principalmente em se dominar, porque a força fala de resiliência, né? É o arcano de leão, você pode ter forte, estar lidando com leão, mas tem muito magnetismo aqui. É você com magnetismo pessoal, precisando domar alguma situação. Alguma coisa precisa ser controlada essa semana. Mas não é pela força, não é por imposição, não é por nada que te cause dor. Pelo contrário, tem uma doçura nessa carta. Apesar do leão ser uma imagem de força, né? A força de agressividade, eu quis dizer. Ele não está agressivo aqui, né? E essa imagem de uma pessoa muito plena,
na situação. Ou seja, é como se dissesse assim, você dá conta dessa situação, você tem energia suficiente e inteligência suficiente para lidar com isso. Sabe aquela coisa de jogo de cintura para resolver a situação. E como veio a força e a torre, está falando assim, que tem alguma coisa desafiadora essa semana que você vai dar conta, tá? O desafio para Capricórnio, a mente. As de espadas é você abrir sua mente para novas ideias, para, sabe, expandir a mente de um jeito que você faça algo inovador. Quando fala essa nova ideia, é uma originalidade, é você sendo original em alguma coisa. Abrir a mente, permitir mudar a forma de pensar, cortando aquilo que uma rigidez, talvez, cortando aquilo que te aprisiona, né? Abrindo possibilidades para você. Qual a bênção para Capricórnio? 6 de copas. Tá me falando do seu emocional aqui. E na posição de agradecimento, aqui é alguém que tem boas lembranças, boas memórias. Tem uma ingenuidade com essas crianças, né? Uma leveza, como se fosse uma memória de infância. Um processo de cura interior aqui. Dos processos emocionais da criança interior. Então, agradeça aqui. Você pode até essa semana se sentir assim meio nostálgica dos tempos passados. E isso está sendo muito positivo, está numa posição positiva, de boas recordações. E está me falando que isso pode ser uma bênção para você agora, os aprendizados da sua infância, o que você aprendeu na sua infância, o que você carrega de aprendizado, e pede que você use essa leveza da criança, se permita ser leve, tá? Qual o autocuidado para Câncer? Câncer não, Capricórnio, perdão. Capricórnio. Olha, o 7 de copas, ele veio bloqueado, assim, dizendo assim, dificuldade em lidar com questões ilusórias. E a torre é a intervenção divina cortando ilusões, quebrando ilusões. E aqui você vê que tem uma angústia aqui, né? Alguém com tantas possibilidades e uma impossibilidade de decisão. Tem uma nuvem negra ali, uma nuvem de dificuldade. É como se ela ofuscasse as coisas como elas realmente são. E a pessoa meio que em desespero aqui, né? Perdido, perdida. Então, autocuidado veio justamente permitir que olha aí, olha o seu arcano aqui no fundo, diabo. Quebra de corrente, sabe? Quebra de correntes que te aprisionavam, padrões que te aprisionavam, pessoas, situações, locais que pareciam, sabe? Aqui nem tudo é ruim, né? Nem tudo que foi te ofertado ou se apresenta para você é ruim, mas que como você ainda mostra-se confuso aqui, é como se tomar uma decisão fosse muito desafiador para você agora. E por isso, assim, o que você precisa lidar essa semana com o mental? Porque, como assim? Agindo com razão. Não foi falado para você cortar o que for necessário? Então, corte tudo aquilo que você percebe que não é sólido, sabe? Não tenha medo. O emocional está envolvido aqui, são as águas, as suas emoções estão envolvidas aqui. Então, não permita ser confundido, tá? O autocuidado aqui é você quebrar padrões ilusórios. O que deve ser liberado para Capricórnio? Olha, o 5 de espadas está falando da mente de novo. É uma luta aqui, né? Tem alguém travando uma luta consigo mesmo. Porque
Aqui é como se fosse uma vitória desonrosa. Alguém vence uma batalha, mas não se sente vencedor, entende? Ou se sente derrotado, se sente fracassado, tem uma questão limitadora no seu mental aqui, que está falando, corte isso, é como se isso fosse justamente limitasse o teu potencial, entende? É alguém que não está se sentindo merecedor aqui. Então, como desafio veio, né, essa racionalidade para tirar essas ilusões, né? Quebrar as ilusões aí. Qual o foco para Capricórnio, o foco da semana? Foco. Tá vendo? O fim. Fim do quê? De ilusões. Fim de situações que não fazem mais sentido para você. Porque a morte é o fim de ciclo. Para dar lugar a um novo, onde, olha, e a sua estrela vai brilhar aqui, olha. Aquário, aqui, energia de Aquário, que fala de uma expansão, de inovação, de revolução e cura. A morte é energia de Escorpião, que fala de transformação. Então, realmente, só para confirmar, a torre já abriu mostrando isso, que algo vai se mover, alguma coisa vai desabar para que aquilo que realmente faz sentido na tua vida e que é realmente importante fique. Entende? Aqui tem o sol nascendo, ou seja, dizendo que os fins têm novos começos, né? Mas aqui é você, tá me falando aqui, fim de ilusões, fim de situações sem solidez na sua vida. Para vocês é muito importante a solidez, né? Então tem um livramento grande aqui acontecendo, Capricórnio. Vamos aqui pedir para o Lenormand que traga 3 energias. Olha, já tem aqui uma energia de movimento com o cavaleiro. É você recebendo alguma notícia, chegando até você alguma coisa alguma comunicação que vai ser favorável, né? Abertura de caminhos. Me fala de uma proteção no teu caminho aberto para movimentar-se, para você alcançar o que você deseja, né? A partir de um movimento. O que mais? Mais 2 energias para Capricórnio. Vamos ver, entender melhor o cavaleiro aqui. As corujas fala de uma comunicação ainda meio que obscura, ainda meio que duvidosa, sobre alguma parceria, sobre uma união, ou uma comunicação ainda duvidosa, que através de uma sabedoria ancestral é solucionado. Então, assim, em sonhos você pode receber mensagens da sua ancestralidade de sabedoria, que podem ser reveladoras. O que mais? E a casa. Sobre uma estrutura. A casa representa a estrutura, pode ser a casa sua propriamente dita, pode ser o seu trabalho, pode ser você mesmo como sua própria casa, onde você se habita, né? É como se algo viesse, uma resposta sobre uma dúvida sobre um imóvel também, para alguém aqui que vai adquirir um novo imóvel ou vai vender um imóvel. Está falando que os caminhos estão se abrindo para que você faça que ainda você se sente duvidoso, né? Mas que o caminho está aberto para que isso aconteça, tá? Vamos pedir aqui mais uma energia. Veio a foice aqui no fundo falando realmente de algum corte acontecendo. Pode ser alguma amarra relacionada a um imóvel sendo cortado, alguma sociedade ou alguma divisão aqui de bem. Foi falado com relação à torre sobre processos, pode ser uma partilha, né, de bens também. Vamos ver mais uma, por favor, para essa situação da casa. Mais uma.
por favor. Olha, realmente muito favorável. Se você tinha dúvidas, estava meio obscuro aqui com essa energia noturna, tá falando que você vai ter clareza, você vai ter a certeza, vai clarear. Ou seja, vai ser muito bem sucedido o que quer que você esteja fazendo. Um processo, uma compra, uma venda, uma divisão, algo vai se movimentar em teu favor. Vai ser muito bem sucedido e o que estava duvidoso vai ser esclarecido. Muito bom, Capricórnio. Tá falando assim, preste atenção nessas mensagens que pode vir por insights, por pequenos, falando, olha, pequenas tarefas cotidianas podem te trazer esses insights também, tá? Mas também os sonhos, preste atenção nos seus sonhos, tá? Qual um conselho final para Capricórnio com, olha, fertilidade, Parvati, deuses hindus? Qual a mensagem? Vamos ver. Com essa carta me fala assim, tudo que plantar, tudo que você plantar, você vai colher. E aí, é sempre prestar atenção no que você planta, porque é certeiro que colha, tá? Então, cuidado. Mas a fertilidade aqui me fala em todos os sentidos, tá? Fertilidade para a mulher, fertilidade para o homem, em questões para quem tem um desejo de engravidar aqui, muito favorável. Mas falando dessa prosperidade, né? Dessa de retorno mesmo, de você conseguindo ter o retorno daquilo que você faz. A mensagem é: tome aquela decisão tão adiada. Pare de pensar e faça o que seu coração está pedindo. Por isso que falou que o desafio para você essa semana é o teu mental. Lembra? De permitir-se. E aqui veio como liberar também o teu mental, né? Pare de pensar e faça o que seu coração está pedindo. Você sabe, tem uma sabedoria, aqui ancestral foi falado que é uma sabedoria interna, é tua, sabe? Você já sabe o que você quer, você já sabe o que você quer, né? Anime-se a viver com Parvati, uma energia muito positiva, próspera, né? Aqui, com esse sol, só para dizer que você tem esse potencial aqui, só que é preciso tomar uma decisão, e ela é tua, tá? Espero ter ajudado. Namastê.